Boa noite, senhores vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário. Mandar um abraço especial ao vereador Toninho do Mel, ao vereador Leite, que está aqui, meu amigo Henrique Rossetti, grande apoiador da cultura da cidade, incentivador, produtor, e que sabe muito bem como é que é difícil sobreviver e fazer cultura nesse país, nesse estado e nessa cidade. Eu tinha uma pauta diferente para falar, mas acho que o doutor Helder deixou uma questão pingando aqui, e que eu vejo, inclusive, como uma grande oportunidade para poder esclarecer até muita desinformação que rola em todos os canais, especialmente nas redes sociais, muita gente desinformada e que muitas vezes acaba acreditando em grandes mentiras, o que não é o caso do Roberto Jefferson, um vídeo que o vereador Dr. Helder exibiu aqui. Roberto Jefferson, político, já condenado por diversos crimes, deputado federal, sabe muito bem que isso que ele está falando é uma grande mentira, porque ele sabe o que é a Lei Rouanet. O que se deu pelo Brasil e continua se dando, em grande parte, oriundo da classe artística, que é, eu penso, uma parte da população que acaba tendo, eu acho que um diferencial, porque trabalha diretamente, muitas vezes, com questões ligadas à subjetividade, o que acaba, eu acho que, talvez, se refletindo numa sensibilidade maior para algumas questões, diz respeito, naturalmente, a uma indignação, entre tantas as medidas já adotadas pelo usurpador Temer, que hoje ocupa a presidência da República, das reformas que ele propôs, em especial a extinção do Ministério da Cultura, acoplando ao Ministério da Educação, porque entende-se que isso é um retrocesso no que se refere ao avanço das políticas públicas no Brasil, e, nesse caso, das políticas de cultura. O que estava em curso é a implementação de um sistema nacional que funcionasse muito parecido como funciona o SUS, como funciona a política de assistência social, com o modelo tripartite de gestão, com conselhos deliberativos, com fundos municipais e estaduais que pudessem ter uma dotação específica para poder se investir em cultura, porque no Brasil afora o que a gente percebe é que a cultura ainda é tratada de forma bastante efêmera, como um produto, muitas vezes, de acesso elitizado, e com investimentos, sobretudo dos municípios, pelo Brasil como um todo, muito pequeno para essa área. E que aqui em Araraquara, por exemplo, a gente tem resultado, não precisa nem muito longe, do que significa um projeto Guri, do que significava oficinas culturais, ou o trabalho que, por exemplo, os CRAS fazem a partir de ações culturais com população mais vulnerável, do que significou uma escola municipal de dança, do que significou, por exemplo, em âmbito nacional, criar política de editais, de premiações, como, por exemplo, o Prêmio Carequinha para o circo, do que significou aqui em São Paulo, por exemplo, o PROAC, que é um edital que fomenta as ações culturais. E, no que se refere à Lei Rouanet, é importante que vocês saibam que não tem dinheiro da cultura diretamente para financiar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, quando o artista ou o produtor cultural ele monta um projeto, ele tem que ser aprovado por uma comissão do governo que permite que o artista, dentro daquele orçamento, 50 mil, 100 mil, 20 mil, R$1 milhão, dependendo do projeto, ele possa captar junto à iniciativa privada. Eu já recebi uma infinidade de artistas locais que aqui em Araraquara tiveram o seu projeto aprovado pela Lei Rouanet. Ele poderia, por exemplo, captar R$20 mil, R$50 mil. O recurso que ele capta é deduzido do imposto de renda dessas empresas. E tem todo um esquema que pressupõe a visibilidade, que pressupõe a contrapartida de apresentações gratuitas para as comunidades carentes, que são, na verdade, a contrapartida do dinheiro que o Estado deixa de receber para que aquela ação se incentive. A Lei Rouanet ela tem um monte de problema que a gente discute há muito tempo e ela passa por uma revisão, nesse momento ainda, que, naturalmente, quando você tem um projeto e você vai buscar apoio daquela empresa para ela deduzir do seu imposto de renda, as empresas acabam privilegiando e contemplando as grandes produções. Hoje, quem capta maciçamente com dinheiro da Lei Rouanet no Brasil ainda são os grandes espetáculos. Espetáculos da Broadway, que fica restrito às grandes capitais do país, especialmente no eixo Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre e Brasília.
Então, existe um problema de concentração, mas não é recurso do Ministério da Cultura que está indo para bolso de ninguém. Especialmente esse debate tosco, preconceituoso, de achar que artista petista pedindo dinheiro para sobreviver. Vocês acham que o Chico Buarque, Fernanda Montenegro, vocês acham que atores, atrizes, cantores com renome global precisa de migalha para poder sobreviver da sua arte? Vamos deixar de ser pequeno. Vamos saber o que é que a gente está falando aqui. As movimentações e as ocupações que ocorrem, que ainda acontecem pelo Brasil e que amanhã vão estar acontecendo aqui em Araraquara, que é a cultura pela democracia, que é um tema que todas as ocupações Brasil afora estão levando esse nome, cultura pela democracia, ela procura discutir não só as ações equivocadas desse governo, mas de fazer a disputa política e disputar na base da sociedade a ideia de que o que aconteceu no Brasil, e eu acho que depois das revelações do Grampo, da conversa do Romero Jucá ontem, isso ficou evidente, de que as coisas se trataram de fato mesmo de uma armação para poder absolver muita gente que está na reta da justiça. A gente vê ele falando na gravação, e não é a delação premiada que está atribuindo para outro. Ali se configura um golpe de Estado. Ele cita ministros do Supremo. Ele cita generais das Forças Armadas. Ele cita o senhor Aécio Neves nominalmente e a cúpula do PSDB. Ele cita o Michel Temer, que hoje ocupa a presidência da República interinamente. Ele cita o Eduardo Cunha. Ele cita o Renan Calheiros. Ele cita a Odebrecht. Ele cita a Queiroz Galvão. Todo mundo junto, preocupado em arrumar uma saída para a crise que estava chegando neles, que é a investigação da Lava Jato. Isso está provado. E não foi fala de terceiros. É muito grave. A gente tem que saber de quem é que ele está falando. Isso não é democracia. E a cultura pela democracia, ela vai muito além de fazer debate da Lei Rouanet, que antecede bastante o governo Lula. Será que ele não sabia falar que a Lei Rouanet tem pelo menos 40, 50 anos no Brasil? Não foi inventada pelos petistas? Quantos e quantos artistas financiados pela Lei Rouanet se declararam favoráveis à campanha, à candidatura do Aécio Neves? Ou estão fazendo militância política em favor da ação golpista que teve em curso no Brasil? Gente que recebe recurso pela Lei Rouanet. Para com essa ideia tosca, com essa ideia atrasada, essa ideia ignorante de associar a Lei Rouanet, primeiro, como algo que os artistas dependem para sobreviver. A grande maioria dos artistas do Brasil sequer consegue captar R$1 pela Lei Rouanet. Essa que é a verdade. Os artistas pequenos, aqueles que estão no dia a dia ralando e que precisam do apoio do poder público, não só para poder estimular a sua arte, mas para fomentar público. A gente tem um SESC aqui em Araraquara que tem uma programação de excelência, e muitas vezes a gente não tem público, e é gratuito. Então as pessoas não estão acostumadas a isso. E qualquer país de primeiro mundo, a gente mede a qualidade de vida e a questão de cidadania por meio do acesso à cultura. É quem lê, é quem vai em teatro, é quem ouve música, e música de qualidade, é quem pensa. É quem frequenta a escola, não só da perspectiva da formação acadêmica, mas cidadã, humana. Amanhã, a partir das 19 horas, na Praça das Bandeiras, cultura, um ato, cultura pela democracia. A gente vai ter apresentação musical, uma série de artistas aqui da cidade, músicos, conjuntos musicais, leitura dramática, declaração de poemas, performances de artistas e a exibição de um curta-metragem. Se você se sente enganado pelo que aconteceu no último período, ou está em dúvida depois daquilo que a gente viu ontem, acabou o tempo, divulgado, participe do ato, procure se informar que dá tempo. Obrigada.